fiquei aqui perto, não tinha falado, eu queria agradecer ao reverendo Mário, agradecer ao conselho e agradecer a vocês todos por fazerem dessa nossa quinta edição do Igreja da Reforma um sucesso, uma bênção, né? O Sino foi uma iniciativa nossa aqui, o Sino recomendou a todas as igrejas que fizessem, tem sido feita cada vez mais difícil a gente conseguir convidar alguém para pregar. Não foi por isso que eu chamei ele, não. Está cada vez mais difícil a gente conseguir uma pessoa. Quando você diz, não, eu vou falar que todo mundo está fazendo a Igreja Reforma, é uma bênção. Queria agradecer ao nosso presbítero Ângelo, que falou no primeiro semana sobre o desafio de uma ética reformada no século XXI. E nós vivemos numa sociedade bem diferente daquela onde foi feita a reforma protestante, mas o Brasil já foi um país católico, foi um país pagão, né? A nossa sociedade é uma sociedade realmente descristianizada. Então, o desafio de ter como norte aqueles princípios éticos que os reformadores, né, colocaram há 5 séculos atrás, foi o nosso irmão Ângelo, muito obrigado. Depois tivemos uma palavra muito abençoadora do reverendo Luiz Eduardo Torres, ele falou sobre liturgia, então, inclusive, lição dada, lição aprendida, né? Nós não temos uma equipe de louvor, nós temos uma equipe de música, da igreja, ministério de música, que o louvor é de toda a congregação. Depois tivemos o pastor Fábio Vaz, que nos falou sobre o desafio do ministério pastoral, e hoje, por isso que eu falei, deixei o desafio maior para ele, né? O desafio talvez o mais difícil, porque vai lidar com um problema que está lá na base da nossa fé reformada, que é o desafio da suficiência das Escrituras do século XXI. O desafio da suficiência das Escrituras do século XXI. Eu ousaria dizer, não sei se o doutor Hilário concorda comigo, o Levão também, quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que no primeiro século, no primeiro milênio da igreja, as grandes discussões teológicas foram em torno da Trindade, da pessoa de Cristo. A gente viu isso naqueles vídeos que a gente estudou sobre o credo. O segundo milênio tem sido marcado pelos debates em torno da igreja. Qual é o papel da igreja? A reforma protestante chegou e, a partir disso, a igreja tem o poder de perdoar o pecado? Qual é o papel da igreja? Qual deve ser o governo da igreja? Eu ousaria dizer, não sei se vocês concordam comigo, eu não sou erudito em teologia, mas é a nossa área de estudo e trabalho, que desde o século XIX nós vemos num grande embate, que poucas pessoas que estudam teologia sabem disso, mas o grande desafio é esse que ele vai falar hoje. Qual é o papel, a relação entre a Bíblia e a Palavra de Deus? A Bíblia ela é a Palavra de Deus, ela contém a Palavra de Deus, ela foi a Palavra de Deus, tem potencial para ser. Todas as grandes divergências que a gente tem hoje são em relação a esse desafio. Quer dizer, qual é a suficiência da Escritura? Ela é suficiente somente do ponto de vista religioso? Ela tem toda a verdade? Ela tem uma verdade religiosa? Eu não vou falar sobre isso, mas que esse desafio é do pastor Davi Alon. Muito obrigado. O pastor Davi Alon é formado no Instituto Mackenzie, né? Então estudou aquelas feras todas lá do Nicodemos, toda lá, e vai nos presentear hoje com isso. Muito obrigado a vocês. Eu creio que para mim é. Todo mundo me ouvindo? Ok. Eu creio que para mim é um grande desafio. Acho que vou subir um pouquinho mais. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Eu creio que pela terceira vez é um desafio poder compartilhar com os irmãos a respeito desse assunto que tanto me cativa. Quando eu me formei no seminário, eu tive o desafio de escrever uma tese a respeito de Jesus e as Escrituras. E quando eu fui para o Mackenzie me aprofundar um pouco mais nesse assunto, e quando o pastor Vinícius conversou comigo sobre os desafios da fé reformada no século XXI, eu propus, olha, o desafio da suficiência das Escrituras no século XXI. Eu acho que é um assunto totalmente pertinente pelo que a nossa igreja tem passado nos últimos anos. Mas antes, vamos baixar nossas cabeças, vamos conversar com Deus e pedir
estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra e estudarmos a respeito dela, Pai. E nós queremos pedir o auxílio, o ensinamento do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que possa manifestar nos nossos corações, para que possamos entender as maravilhas da Tua lei. Nós clamamos a Tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, eu vou trabalhar um pouco com slides, né? Eu creio que a minha dependência não é dos slides. Eu combinei com o André lá em cima, coloquei os risquinhos, dei o papel para ele. Se ele atrasar, eu vou avisar ele. Mas a minha dependência é mais do Espírito Santo mesmo, para poder estar falando a respeito da palavra de Deus. E eu creio, como eu falei para vocês, a motivação principal dessa mensagem é o que tem acontecido no cenário atual com as Escrituras. A palavra de Deus, ela tem sido motivo de discussões, ataques e descrédito. Discussões, ataques e descrédito. Desde a era do iluminismo, e talvez você pergunte o que é o iluminismo. O iluminismo foi um movimento cultural europeu que se propôs a iluminar o povo mediante a razão contra o obscurantismo da história, da tradição, da sociedade política e da religião. Ou seja, a razão é o centro de todas as coisas. E desde a era do iluminismo, que é século XVII, século XVIII, tem havido uma rejeição ao sobrenatural de Deus, a confiabilidade das Escrituras e uma confiança se ela é ou não capaz de mudar a vida do homem. Após isso, o que se dizia é que a ciência e a razão seria capaz de dar respostas sólidas ao homem ao invés da Bíblia. Sob a influência do iluminismo, nasce uma teologia, tudo isso depois da Reforma, chamada teologia liberal. E o que a teologia liberal ela fez? Ela tentou colocar a Bíblia dentro de um tubo de ensaio, reorganizar sobre o crivo da ciência. A teologia liberal só matou a igreja na Europa. Eu tive a oportunidade de viajar por alguns lugares da Reforma Protestante. Eu tive a oportunidade de estar na Escócia, o berço do protestantismo, da igreja presbiteriana, e você vê uma igreja morta. Você vê uma igreja onde os vidros estavam quebrados, a porta batida com um pedaço de madeira, estava lá a igreja presbiteriana de alguma coisa, mas aquela igreja não existia mais. Eu vi também igrejas que se transformaram em casas que vendiam artigo de bruxaria. Igrejas vazias, igrejas mortas, tudo por causa, no meu entender, em primeiro lugar, que foi o liberalismo que ajudou a matar essas igrejas. Qual foi o resultado disso? O descrédito total do sobrenatural. Por exemplo, Mar Vermelho não abriu. Muito fácil a gente começar a ler alguns livros. Eles ensinam que na verdade quando os soldados atravessaram, na verdade quando o povo atravessou, eles passaram por águas rasas, que não foi bem aquilo do jeito. Outros vão dizer, por exemplo, que Jonas não foi engolido por um grande peixe. Estamos estudando Jonas na escola dominical de manhã. Eu já vi um pastor dizer que na verdade Jesus não multiplicou os pães, mas enquanto ele pregava, as pessoas elas tinham tanta compaixão umas pelas outras, que elas começaram a compartilhar aquilo que elas tinham. Então elas compartilharam pão e peixe. Os mais radicais vão dizer que Jesus não nasceu de uma virgem e nem sequer ressuscitou. Imagina isso sendo pregado dentro de uma igreja. Imagina um pai que chega para o seu filho e diz assim: filhinho, na verdade Jonas não foi engolido por um grande peixe, é historinha para dormir, foi apenas uma parábola. Na verdade, meu filho, o Mar Vermelho não abriu. Na verdade, os milagres não são dessa maneira. Mas você tem que crer em Deus. E quando esse menino chegar na faculdade, ele vai aprender que muita coisa do cristianismo é historinha para dormir. Resultado, é por isso que na Europa muitas igrejas morreram.
crença reta. Neortodoxia significa uma nova crença reta. Qual era a intenção dos teólogos neortodoxos? Era voltar à Bíblia, voltar à reforma, porque ela tinha perdido todo o seu crédito. Houveram grandes teólogos neortodoxos, como Karl Barth e alguns outros, porém, eles ainda deixaram a desejar em algum ponto. O que os teólogos neortodoxos diziam? Eles diziam mais ou menos assim: Cristo é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é testemunha da palavra de Deus. Estão entendendo? A palavra de Deus é Cristo. Isso daqui fala sobre Cristo, mas não é a palavra de Deus. Logo, tem erro. Deus pode usar ela, Deus pode usar o que Ele quiser, mas a palavra é só Jesus. Logo, a palavra tem erro. Existiram grandes teólogos neortodoxos, mas eles não voltaram àquilo que realmente a reforma propôs, só a Escritura. Mas eu vou para um outro ponto, que talvez seja um dos que mais tem afetado igrejas nos dias de hoje, é o descrédito da integridade da palavra de Deus. Ela tem perdido a sua suficiência. Quando eu digo suficiência, eu estou dizendo suficiência para mudar a vida do homem. Livro Psicoterapias Atuais, uma avaliação cristã abrangente. O seu autor, Jonas Stone Bultmann, diz o seguinte: embora a Bíblia nos forneça as respostas principais e mais importantes, bem como o ponto de partida para se conhecer a condição do ser humano, olha só, ela não é um guia suficiente para a disciplina do aconselhamento. A Bíblia, muitas pessoas não creem mais que ela é um livro suficiente para se aconselhar uma pessoa e para mudar a vida de uma pessoa. Resultado: as Escrituras, elas têm perdido sua confiabilidade, tanto na sua historicidade e inspiração, como na sua suficiência em corrigir a vida do homem. Uma confusão total. Nós vivemos uma bagunça com respeito à palavra de Deus. Muitas pessoas não sabem mais até que ponto elas podem crer na Bíblia, até que ponto aquilo que está escrito pode ser aplicado nos dias de hoje. Além de mais, nós vivemos um período conhecido como pós-modernidade. No período da modernidade, que foi fruto do iluminismo e do racionalismo, eles diziam que o homem era o centro de todas as coisas, a razão era o centro de todas as coisas, a ciência daria respostas ao homem. Mas muito pelo contrário, quando a razão entrou, quando na virada do século passado, nós tivemos guerras, nós tivemos bombas, nós tivemos uma desilusão com respeito à razão do homem. E o que é a pós-modernidade? É uma desilusão do homem com respeito à modernidade. Então, é por isso que nosso período é um período mais ou menos assim, onde tudo é relativo. Essa é a sua interpretação, a minha interpretação é essa. Cada um tem a sua verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Eu lembro que nos anos 80, quando nós falávamos que nós éramos crentes, as pessoas parecem que tinham medo, uma repulsa de ficar perto da gente. Hoje em dia, quando você diz que você é um cristão, um evangélico, as pessoas dizem: legal, olha, você na sua religião, eu na minha religião, porque cada um tem a sua verdade. E isso entrou dentro das igrejas, porque agora cada um tem a sua interpretação a respeito dos assuntos. Agora, pensando no século XXI, em pleno século XXI, apesar de todos os recursos disponíveis, a Bíblia é o livro mais possuído e também menos conhecido. Só eu tenho 15 Bíblias na minha casa. Vou usar quantas que são? 15. Vocês nós temos 2, 3. Eu sempre lanço um desafio. Fala para mim aí de Gênesis e Apocalipse. Muitas pessoas não sabem. Fala aí quem são os 12 apóstolos.
as 12 tribos, porque a Bíblia, ela não é um livro lido. Nós temos Bíblia no celular, nós temos Bíblia no computador, nós temos Bíblia em papel, mas poucos leem a palavra de Deus. Mas a Bíblia é um livro comum. Pensarmos algumas coisas a respeito da Bíblia. A Bíblia foi escrita em um período de mais ou menos 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes. Em torno de 1500 anos, 40 autores diferentes, e muitos deles nem sequer se conheceram. Pare e pensa nisso. 1500 anos, 40 autores, muitos nem se conheciam, e no entanto é uma única mensagem, um único livro que não se contradiz naquilo que fala. 1500 anos, 40 autores, só pode ser um livro divino. Quando alguém fala assim para mim, a Bíblia se contradiz, eu pergunto, onde? E me explique o contexto. Onde? E me explique o contexto. E pensando nesse tema da suficiência das Escrituras no século 21, eu gostaria de ver com os irmãos o que o nosso mestre, o que o nosso Senhor Jesus pensava a respeito das Escrituras. Nós poderíamos pensar o que os apóstolos pensavam, nós poderíamos pensar o que os profetas pensavam, mas eu gostaria de pensar a respeito do que Jesus pensava, o uso que ele fez dela e a relevância para as nossas vidas. O que Jesus pensava das Escrituras, o uso que ele fez das Escrituras e a relevância disso para as nossas vidas. Talvez você possa perguntar, mas por que o que Jesus é? Nós cantamos agora há pouco, Deus de aliança, Deus de promessa, e Deus que não é o quê? Homem para mentir. Então, partindo do ponto de que Jesus é Deus, Deus é um Deus que não mente. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Tito 1, versículo 2 e versículo 3. André, por favor, Tito 1, 2 e 3, que diz assim: na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que lhe foi confiada por mandado de Deus, nosso Senhor. Deus não mente, logo ele não usaria uma mentira para mudar milhões e milhões de vidas, que é a sua palavra. Muito pelo contrário, a palavra diz o quê? Santifica-os, é o que Jesus diz a respeito da palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não está dizendo, a tua palavra contém a verdade. O Senhor Jesus não está dizendo, a tua palavra pode conter a verdade, mas o que Jesus está dizendo é, a tua palavra contém a verdade. Vamos pensar um pouco, o que Jesus pensava de maneira rápida a respeito do Antigo Testamento. Historicamente, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Historicamente, tanto teólogos quanto historiadores pensam a respeito disso. Mas no ano de 1875, apareceu um homem, teólogo liberal, chamado Julius Wellhausen. E ele tem uma tese que diz que o Pentateuco, na verdade, são 4 documentos que foram reunidos. 4 documentos que foram reunidos. O que Jesus diz a respeito do Pentateuco? Olha só. Então respondeu ele: não tens lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que a gente vê nessa declaração do Senhor Jesus? Primeira coisa que eu vejo nela, Cristo cita Gênesis literalmente.
Gênesis 1, 27, que diz assim, que Deus os fez homem e mulher. Então, Jesus estava dizendo a literalidade da criação, aquilo que está escrito em Gênesis. Jesus citou a literalidade de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, da criação. Por que eu digo isso? É um dos pontos mais questionados a respeito da Escritura, por causa da teoria, não algo real, da teoria da evolução. Segundo, foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Talvez você fale assim, mas não está explícito assim. Aqui está dizendo que Moisés nos permitiu. Porém, em Marcos capítulo 10, versículo 5, diz assim: mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Então Jesus está dizendo claramente que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Então, quando eu digo assim, Moisés não escreveu o Pentateuco, eu vou para as palavras de Jesus, eu questiono as palavras de Jesus, aí eu questiono os evangelhos. Logo a Bíblia toda cai em descrédito. Gente, 1500 anos, 40 autores, transformando milhões e milhões de vidas, seria um livro falso? Vamos pensar um pouco o que Jesus disse a respeito de Jonas. Olha só, será que Jesus acreditava que o livro de Jonas era um mito, uma alegoria ou uma parábola? Nós começamos a estudar Jonas na escola dominical hoje, e esse é um dos assuntos. Quando você abre algum livro para estudar o livro de Jonas, alguns acham que Jonas pode ter sido uma parábola, outros acham que Jonas pode ter sido uma alegoria ou um mito, uma historinha. Mas olha o que Jesus diz. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, Jesus diz, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Pensando nessa afirmação de Jesus, exige um Jonas histórico que tenha sido de fato engolido por um grande peixe, que os ninivitas existiram, porque alguns levantaram algumas teses até 1845 de que a cidade de Nínive nunca existiu. Porém, em 1845, 2 arqueólogos, Leert e Hassen, encontraram a cidade de Nínive e levantam essa tese. Agora, irmãos, o Senhor Jesus, ele não iria falar de um povo imaginário que iria julgar o povo da sua geração no juízo final. Logo, Jonas sendo engolido por um grande peixe e os ninivitas existiram. A Bíblia não é um livro de ciências. Eu não estou aqui para falar a respeito de ciências, mas muito do que tem sido descoberto nos dias de hoje e através da ciência só tem comprovado a veracidade das Escrituras. Falei um pouco aqui de evolução. Talvez a gente é bombardeado o tempo todo com essa doutrina, com essa teoria da evolução, mas existem grandes teólogos, arqueólogos, cientistas, biólogos que defendem piamente que Deus criou e a criação foi em 7 dias. Ninguém vai ensinar isso nas escolas, mas existe. O que Jesus pensava em algumas outras partes do Antigo Testamento? Vamos passar rápido aqui. André, por favor. Acho que houve algum erro ali, mas pelo menos você vai ver que Jesus fala do assassinato de Abel e Zacarias. Quem matou Caim?
Abel. Quem matou Abel? Quer dizer, Caim, né? E eles eram filhos de quem? Adão e Eva. E quem foi o último morto do Antigo Testamento? Zacarias. E quando Jesus fala assim, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar de Deus, sim, vos afirmo, contas serão perdidas nessa geração. Jesus estava citando o primeiro e o último morto do Antigo Testamento. Você pode ir, Jesus vai falar de Noé e o dilúvio, Jesus vai falar da existência dos patriarcas, da instituição da circuncisão, Jesus vai falar de Sodoma e Gomorra, Jesus fala sobre o juízo, sobre Tiro e Sidom. Pode ir mudando, André, por favor. Sobre Tiro e Sidom. Jesus vai falar do maná no deserto, Jesus vai falar da serpente que foi levantada no deserto, Jesus fala de Davi, Jesus fala de Salomão, Jesus fala de Elias e Eliseu. Jesus aceitou profecias, mencionou algumas vezes o sofrimento dos profetas, e Cristo aprovou e mostrou como verdadeiro. Gênesis 1 e 2. Fica claro que o Senhor Jesus estava familiarizado com todo o Antigo Testamento, e ele tratava todas as partes como históricas. Jesus também fala de cada letra. Eu faço uma pergunta geralmente quando eu estou discipulando, quando eu estou ensinando, e a pergunta é essa: inspirado era a ideia por trás ou a palavra? Inspirado era a ideia por trás ou a palavra? E a resposta que eu mais escuto é que inspirado era a ideia por trás. Mas o que é que Jesus fala? Olha só. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Jesus falava hebraico. E quando Jesus disse nem o i ou nem o tio, Jesus disse o seguinte: nem a menor letra do alfabeto hebraico e nem um traço de uma letra será tirado até que tudo se cumpra. Eu fiz um quadro para explicar para vocês. André, passa para mim, por favor. Mais uma vez. Não entrou. Volta para mim, por favor. Não entrou por causa da letra hebraica, eu acho. O Senhor Jesus valorizava cada letra. O que o Senhor Jesus quis dizer? Né? Quando fala assim, não, é aquela parte não mesmo. E ela não entrou, eu não sei porquê. Quando nós vemos, quando o Senhor Jesus fala da menor letra, ele fala de uma letra muito pequenininha chamada Iod. E ele cita um pequeno traço que distingue uma letra da outra. Então, quando Jesus diz assim, nem um i ou nem um tio, algumas traduções antigas dizem assim, nem menor letra e nem um traço será tirado da lei até que tudo se cumpra. Jesus estava valorizando a letra, não a ideia por trás. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Aí Paulo continua: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. O apóstolo Paulo, Jesus valorizava a letra. O apóstolo Paulo chama sagradas letras, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Então, quando eu olho para a Bíblia, lógico, a gente vai tirar a ideia por trás sim daquilo, mas o inspirado é o que nós vemos, não a ideia por trás. Porque senão, eu posso dizer que uma parábola, mas simplesmente uma historinha, eu vou dizer que Jonas é um mito. Então, o que será que quiseram dizer aqui? E tento tirar uma ideia principal. Na verdade o mar vermelho não abriu, mas o que será que o autor quis dizer aqui? A gente começa a cair nesse erro. Vamos pensar um pouco rapidamente de Jesus e o Novo Testamento agora. Versículo-chave é: santifica-os na verdade, a tua palavra é
a verdade. André, por favor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse versículo, o Senhor Jesus afirma ser verdade a palavra de Deus. E quando você lê, ele está dentro do contexto da grande oração sacerdotal que o Senhor Jesus fez por nós. O Senhor Jesus orou por seus discípulos e orou por nós. E o Senhor Jesus ora ao Pai pedindo que guarde do mal os seus discípulos e não os tire do mundo. Olha só o que diz João 17, versículo 15. Por favor, André. Diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Nós não vamos ser tirados do mundo, mas aí ele diz o que é a nossa capacitação no mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A capacitação do cristão no mundo é a santificação efetuada pela palavra de Deus, que é a verdade. Só que nesse contexto, o Senhor Jesus não está falando do Antigo Testamento, ele está falando de palavras que ele entregou aos seus discípulos. Por favor, André. Palavras essas que ele recebeu do Pai e entregou aos discípulos. No versículo 6 do capítulo 17 diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Depois, no versículo 8 ele diz assim: porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 14, próximo, André. Versículo 14, não, teve algumas falhas, vamos, perdão. O slide, o que eu coloquei no Office e o programa do computador é outro, algumas coisas não estão aparecendo, eu não estou sabendo porquê. Mas 17 e 14 diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Quando você lê o capítulo 17 de João, Jesus para orar para os discípulos. Ele vai dizer assim: Pai, eu tenho dado a tua palavra para eles. Eles reconhecem que eu vim de ti, e eles têm guardado a tua palavra. Então o Senhor Jesus entregou uma mensagem especial aos discípulos. E quando nós lemos João 14, 16 e 17, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O 14, 26 ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade, porque não falará, mas o Consolador, o Espírito Santo, 26, 14, 26, irmãos, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aí sim, no 16, 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Guardem isso. Capítulo 17, ele diz, em oração ao Pai, que as palavras que ele recebeu do Pai, ele entregou aos discípulos. Só que no capítulo 14 e no capítulo 16, ele diz que quando ele enviasse o Espírito Santo, ele faria os discípulos lembrarem de tudo aquilo que ele tinha ensinado para eles. O que isso aponta? Aponta para isso que você está lendo. Uma obra especial da supervisão do Espírito Santo, mediante a qual os discípulos lembrariam e registrariam sem erro tudo o que Jesus havia dito. Jesus recebe do Pai e passa para os discípulos. Jesus envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz os discípulos lembrarem. E é interessante que ele fala assim: ele não falará por si mesmo, mas somente aquilo que eu tiver dito para ele. Então, quando nós pegamos as páginas do Novo Testamento, nós pegamos as palavras do próprio Cristo, inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus.
bem, gosto muito, que o Senhor Jesus disse que o Espírito não faria nenhuma revelação própria. Muitas vezes nós passamos batido por isso, mas diz assim: não falará por si mesmo. Muitas pessoas gostam de trazer mensagens que não estão na Bíblia do Espírito Santo. Não falará por si mesmo. Quando a gente estuda o Evangelho de João, eu acho muito interessante, porque ele diz algumas coisas a respeito da verdade. O que era a verdade no Evangelho de João? Primeiramente, Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o Espírito Santo também é a verdade. Olha só: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. E João 17 diz o quê? A palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E João, que andou próximo a Jesus, Jesus é a verdade, o Espírito é a verdade, e a palavra também é a verdade. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, é o próprio Deus falando conosco. É Deus falando com a gente. Não há ideia por trás, mas nas próprias letras. É Deus falando. Terceiro ponto: qual foi o uso que Jesus fez das Escrituras? Meus queridos, quando nós estudamos nas páginas do Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, o Senhor Jesus citou pelo menos 60 vezes o Antigo Testamento de maneira literal. E muitas vezes ele citou de maneira literal, mas não querendo citar a sua própria vida, ele falava do que as Escrituras eram. Mas alguns exemplos de uso. Quando Jesus estava em tentação no deserto, o que foi que ele usou? A palavra. Lembra? Satanás tentando Jesus, e Jesus dizia o que para ele? Está escrito. Quando ele enfrentou os saduceus, ele disse o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas não somente isso, Jesus mostrou a correta interpretação, porque muitos deles não sabiam, e ele diz assim: ouviste o que vos foi dito, eu porém vos digo. Ele mostrou a correta interpretação. E Jesus não somente usou as Escrituras, como também ele é cumprimento das Escrituras. Jesus não somente usou, como ele era cumprimento. André, você pode para mim, por favor, mais um. Não somente mudou, como era cumprimento. Irmãos, séculos antes de Cristo nascer, seu nascimento, sua carreira, seu sofrimento, sua glória, é escrito com detalhe no Antigo Testamento. Quando nós lemos o profeta Isaías, que foi escrito provavelmente 700 anos antes do nascimento de Jesus, lá no capítulo 53, já falava do servo sofredor. Esse livro é maravilhoso, esse livro é de Deus, esse livro é divino, e eu pergunto para você, como que você tem pensado, e como você tem tratado as Escrituras? Quarto e último ponto: desafio da suficiência das Escrituras no século XXI. Qual o desafio que fica para nós? Eu lembro quando muitos dos discípulos abandonaram o Senhor Jesus, porque o sermão dele era duro. Que duro esse homem falando. E Jesus pergunta para os apóstolos se eles queriam ir embora também. E Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Os apóstolos reconheciam que as palavras de Jesus eram palavras de vida eterna. E lembre-se que Jesus deixou essa palavra com eles, e o Espírito Santo instruiu eles no escrever. Quando nós lemos as
palavras de Deus, no Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 6, ele é chamado de maravilhoso conselheiro. Será que eu encaro Jesus como meu maravilhoso conselheiro? Aquele que tem verdadeiramente as palavras de vida eterna. O Senhor Jesus, ele disse que a nossa estada aqui neste mundo não seria fácil. Ele falou: no mundo tereis aflições. Ele disse que o mundo nos odiaria, mas ele afirma que a nossa capacitação viria através da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A capacitação do cristão no mundo é a santificação efetuada pela palavra de Deus, que é a verdade. Deus nos chama. Estudando com os jovens hoje sobre a chamada eficaz, o momento que Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados com um propósito, nós somos chamados para sermos santos, e quando Deus nos chama, a nossa capacitação então vem através da palavra. O Senhor Jesus, numa conversa com os saduceus sobre ressurreição, ele vai dizer o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que Jesus estava fazendo aqui nesse momento? Ele estava rebatendo alguns intelectuais que não acreditavam na ressurreição. Rebatendo intelectuais que não acreditavam na ressurreição. Eu vejo que o mesmo acontece no cenário atual. Crentes que conhecem bem pouco sobre as Escrituras e o poder de Deus buscam endireitar suas vidas em tantos lugares, menos nas Escrituras. O que Jesus pensava das Escrituras? Ele acreditava na veracidade do Antigo Testamento, letra por letra. Ele capacitou os discípulos para a formulação do Novo Testamento. O Senhor Jesus usava as Escrituras. Se Jesus tinha esse pensamento a respeito das Escrituras, por que muitas vezes nós não temos? Por que muitas vezes nós rejeitamos as Escrituras e deixamos as Escrituras de lado? O tempo é curto, mas nós poderíamos falar sobre o que os apóstolos pensam das Escrituras. André, já está certinho. O que os apóstolos pensam das Escrituras? Paulo diz: sagradas letras, e toda a Escritura é inspirada por Deus. Pedro diz: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O salmista diz que guardava a palavra no coração para não pecar contra Deus, e que nesta palavra, no Salmo 1, ele diz que meditava de dia e de noite. E no Salmo 119, versículo 160, diz algo maravilhoso: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Queridos, a palavra de Deus corretamente compreendida, ensinada e vivida trará transformação em nossas vidas. John Stott disse, um dos maiores teólogos do século passado, morreu no ano passado: a submissão às Escrituras é para nós evangélicos um sinal de submissão a Deus. Eu pergunto para você: qual o lugar que a Bíblia tem na sua vida? Qual o lugar que a Bíblia tem na sua vida? Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Por isso que nós vemos claramente dentro de nossas igrejas, em pleno século XXI, apesar de todos os recursos que existem, a Bíblia é o livro mais possuído e menos
desconhecido. A mais urgente necessidade da igreja no século XXI é a volta às Escrituras. Mas é a volta, a suficiência das Escrituras. Além de ela ser a palavra de Deus, inerrante e infalível, ela é suficiente para mudar a vida de um homem. Igreja, irmãos, confesso que é muito triste quando a gente vem para a escola dominical e tem um pingado de gente. Quando nós vamos conversar o porquê, é tanta coisa, é tanta ocupação em primeiro lugar. A leitura da Bíblia. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Não só ler de uma maneira seca, mas ler através da oração, da comunhão com os irmãos. O que te impede de estudar a palavra de Deus? Como que você tem tratado a Bíblia? Que lugar ela tem na sua vida? Se é ela que capacita o cristão no mundo, eu tenho estudado, eu tenho procurado, eu tenho pesquisado. E muitas vezes eu não vou saber, não vou entender, mas a Bíblia diz que Deus levantou diferentes tipos de pessoas na igreja, e entre elas estão os mestres e os pastores que vão ensinar o rebanho. Eu fiz 5 anos de seminário, mais 1 ano de Mackenzie. Se Deus quiser, eu vou mestrar e quero doutorar, mas cada dia que eu estudo a Bíblia, eu só sei que eu nada sei. Eu nada sei. Reverendo Augusto Nicodemos, agora com mais de 60 anos de idade, voltou de um pós-doutorado nos Estados Unidos. É muita coisa para se estudar na palavra de Deus. E muitas vezes nós achamos que sabemos muito. Não sabemos nada. Precisamos dobrar o nosso joelho, clamar ao Senhor, como o salmista disse: eu não estou entendendo, Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. A palavra de Deus, ela tem que ser lida de modo devocional na minha vida. Eu pergunto, qual lugar que a Escritura tem na sua vida? Se eu tenho uma ideia medíocre das Escrituras, logo eu serei um crente medíocre. Pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeito da palavra de Deus. A primeira coisa a ser buscada na vida deles, acima de todas as coisas, é Deus. Reverendo